Convido o irmão, o pastor Amauri, suba aqui, pastor, por favor. Nós vamos ter o prazer de, depois de alguns tempos, ouvirmos o pastor Amauri, com aquela sabedoria que Deus tem colocado no seu coração, e aquela paciência, e aquele jeito pausado de falar, que penetra no nosso coração, não é verdade? Aleluia, Jesus abençoa, meu irmão. Você sabe que nós o amamos e já estávamos com desejo de ouvi-la. Os irmãos estavam com vontade de ouvir o pastor? Ele está falando baixinho aqui para mim, ora por mim. A igreja está orando, não está? Fica à vontade, pastor. A paz, queridos. Glória a Deus. Estamos num culto maravilhoso, né? Eu acho que se acabasse aqui, já ouvimos Deus falando no nosso meio. A gente está na fase final da recuperação, como se diz, né? Todo mundo sabe o processo que estamos passando. Então, nesta manhã eu peço mais uma vez a paciência dos irmãos, né? E não olhem para o vaso, porque o vaso é de barro, mas olhem para o poder do Senhor e que Deus possa continuar falando nesta manhã. Vamos abrir juntos a palavra de Deus? 2 Samuel, capítulo de número 23. 2 Samuel, capítulo de 23. Eu quero ler só os 2 primeiros versículos. Não sei se vai colocar ali no quadro, no mural. São estas as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. Agora o versículo número 2. O Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha língua. Na minha tradução diz assim, e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus e o suave em salmos de Israel. Esse primeiro versículo na minha tradução diz assim. Bom, amados, quando a gente lê a Bíblia, quando olha para a palavra do Senhor, a gente percebe na Bíblia Sagrada personagens que passaram no seu tempo, viveram no seu tempo, na sua época, e cujas vidas ficaram registradas aqui na Bíblia. E estes homens, muitos trouxeram bons exemplos, bons testemunhos, outros trouxeram maus exemplos, maus testemunhos, e a palavra termina dizendo que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pelo ensino da palavra nós sejamos consolados. E quando nós olhamos a vida cristã que nós vivemos, que nós agora está na nossa época, na nossa geração, esta caminhada cristã, essa jornada cristã, e que temos um tempo determinado, como eu falei domingo passado, quando expliquei aqui a morte do sogro do meu filho, que há um tempo determinado. Então, esse tempo de caminhada, desde o instante em que nós nos encontramos com Jesus, o aceitamos, e vamos caminhar até o último dia aqui, em que nós deixaremos esta vida e vamos entrar na eternidade, esse tempo de caminhada, que a Bíblia também conta desses personagens, varia com o tempo, com a estação e conforme a pessoa. Bom, a Bíblia nos conta de várias pessoas, dá exemplo de várias pessoas que começaram essa caminhada de uma forma muito boa, muito bonita, muito linda, né? Mas que depois se perderam no caminho. E hoje estão registrados na Bíblia como pessoas que fracassaram e que pereceram nesta caminhada. A Bíblia fala, por exemplo, de Saul, né? Saul era criador de jumentos. Deus o levou para rei de Israel, por escolha do povo. E Saul morreu tristemente afastado de Deus, e ele mesmo se matou. A Bíblia diz que ele pegou a espada e se lançou sobre a espada, quando estava cercado pelos filisteus. A Bíblia fala de Uzias, que foi rei em Israel, e que morreu leproso, porque quis fazer algo que não cabia a ele fazer. A Bíblia fala de Sansão, nazireu de Deus desde o ventre, escolhido de Deus, e que porque brincou com o pecado, e também teve um triste fim. Podia ser muito diferente o fim de Sansão. No Novo Testamento, a Bíblia fala de Demas. O Paulo se queixa do Demas, disse, olha, o Demas me desamparou. Ele amou o presente século e foi para a sua vida, que diz outro, né? A Bíblia fala de Diótrefes, né? O apóstolo João fala assim, olha, o Diótrefes é o pastor da igreja lá, mas quando eu chego lá, ele não me recebe.
E não deixa os irmãos me receber nas suas casas também. E não só isso, ainda fica falando palavras maliciosas contra mim. Era o pastor da igreja e atacava o apóstolo João, o apóstolo do amor. A Bíblia fala de Gálatas, né? Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim: eu me admiro que vocês começaram tão bem. Como é que vocês, tendo começado no Espírito, estão acabando agora na carne? Olha a loucura que vocês estão fazendo. A Bíblia fala do pior exemplo do Novo Testamento, que foi Judas Iscariotes. 3 anos e meio com Jesus, apóstolo, e morreu, enforcou-se, matou, suicidou-se, e foi o traidor do mestre. Enfim, tantos exemplos de pessoas que começaram bem e que acabaram tão mal. Mas a Bíblia também tem exemplos bons. A Bíblia fala de Daniel, né, que viveu no cativeiro, foi para o palácio, se tornou a segunda pessoa, mas no último capítulo do livro de Daniel, no último versículo, Deus está falando para Daniel: tu, porém, Daniel, vai até o fim. Vai até o fim. Então, que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós nesta manhã aqui. Vamos até o fim, irmãos. Vamos até o fim da nossa caminhada. A Bíblia fala de outros mais, né? Moisés, que também esteve no palácio, esteve no deserto, né? É interessante a história do Moisés, até estava conversando com o Jocely ontem. O Moisés viveu 40 anos no palácio do rei, Faraó. Ele era neto praticamente de Faraó. Ele aprendeu com os melhores professores nas melhores escolas. Ele ficou 40 anos aprendendo a ser alguém com Faraó. E quando ele pensou que era alguém, ele foi tentar defender o seu povo e teve que fugir como assassino. Então ele vai para o deserto, e no deserto ele fica 40 anos aprendendo a não ser ninguém. Tudo que ele aprendeu no Egito foi perdendo. E quando ele chega a 80 anos, Deus fala para ele: eu vou te enviar. Ele falou: quem sou eu, Senhor? Não sei nem falar, Senhor. Nem falar eu sei. Seus irmãos veem como ele estava vazio de tudo que tinha aprendido no Egito. Mas Deus disse: eu irei contigo. Aleluia. E então Moisés ficou mais 40 anos aprendendo no deserto que Deus é tudo, que é dele que vem todas as coisas. E teve uma vida vitoriosa, uma carreira vitoriosa, e acabou o seu ministério, o seu tempo aqui na terra de uma forma tremenda. A Bíblia fala no Novo Testamento dos apóstolos que assim fizeram, a exceção, é claro, de Judas, Pedro, Tiago, Paulo, os mártires da igreja primitiva que foram fiéis até o fim, foram até o fim. E a Bíblia fala de um personagem que não está o seu nome aqui, mas está a profecia sobre ele, chamado Policarpo. Policarpo, ele foi o pastor da igreja de Esmirna, e o recado de Jesus para Esmirna é aquela: vocês vão ser lançados na prisão e tereis uma aflição de 10 dias, mas seja fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa da vida. Então Policarpo foi preso com 87 anos, na perseguição, foi levado na arena, foi acendida a fogueira. Aliás, desculpa, não foi acendida a fogueira, foi preparada a fogueira, e ele, como um ato de misericórdia do governador, ele foi diante do governador. O governador disse: Policarpo, aqui existe incenso, sacrifica ao deus Mercúrio, aos deuses nossos, renega o teu Deus, porque senão você vai morrer. A resposta daquele velhinho foi muito fácil. Ele falou assim: olha, faz 83 anos que eu sirvo a ele, e até agora ele só me fez bem. Como é que agora, nessa hora, eu vou fazer mal para ele? Então eles pegaram e levaram Policarpo até a fogueira, acenderam a fogueira. O mais interessante é que um vento forte que veio naquele momento não deixava que o fogo se propagasse, e a multidão começou a gritar para acabar logo com aquilo. Então um soldado veio e transpassou Policarpo com uma lança, e a alma dele foi para a eternidade, ao encontro do seu Senhor, fiel até a morte, mas ele foi ao encontro da coroa da vida. Aleluia. Então são muitos os personagens, irmãos, e nós ficaríamos dias aqui falando de cada um deles, né? Mas nesta manhã o Espírito me leva a falar sobre Davi, talvez um dos maiores personagens da Bíblia, o rei de Israel. Quando você vai em Israel, lá está o túmulo do rei Davi, e ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi começou a sua vida de uma maneira tremenda. Ele era o filho mais novo de Jessé, mas Davi tinha uma certa rejeição, sei lá, por parte dos irmãos, por parte do pai.
a ponto de ser colocado no trabalho mais simples lá no campo. Então ele era pastor de ovelhas, ficava lá no campo meio que esquecido da família. Mas Davi, talvez nessa fase lá de pastor de ovelhas no campo, foi que saíram os mais lindos salmos para o Senhor, né? Era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido lá na sua casa para ser o rei de Israel, mas durante 37 anos após a unção, ele viveu fugindo de Saul, 37 anos, até o ponto em que ele chega e é transformado em rei de todo Israel. Davi, queridos, ele não ia para uma batalha se Deus não fosse com ele. A confiança de Davi, o braço forte de Davi estava no Senhor. Quando o inimigo levantava alguma coisa contra ele, imediatamente ele vinha com salmo para louvar o Senhor, dizendo: a minha confiança está no Senhor, não temeria que me possa fazer o homem. Enfim, a Bíblia é cheia de salmos em que Davi expressa esse amor tremendo, esse amor maravilhoso pelo Senhor, a sua confiança no Senhor, uma carreira de fé tão linda, tão brilhante. Mas Davi teve também, por outro lado, sérios problemas com a sua família. Hoje foi falado muito de família aqui, né? Davi não soube criar os seus filhos, não tinha muita atenção para os filhos, e a Bíblia que mostra as qualidades, ela mostra os defeitos. Assim é a Bíblia, ela mostra nossas qualidades e nossos defeitos. E Davi teve problemas, Adonias, um dos seus filhos, estrupou a própria irmã, aí vem o Absalão, que era outro irmão, mata o Adonias, né? O Davi, em vez de corrigir o Absalão, ele pega e coloca o Absalão lá numa cidade, lá fica lá, confinado lá, não fala nada para o Absalão. E aí o Absalão pega e reclama ele, depois de 3 anos, então vem para Jerusalém. Aí ele fica em Jerusalém, Absalão ali, mas Davi não recebe, não dá carinho, não corrige, não faz nada, até o ponto em que Absalão arma toda aquela revolta contra o próprio pai e é morto pendurado num galho de árvore, pelos cabelos. Problemas sérios na família. Mas talvez o maior problema de Davi foi quando ele manda Joabe para a guerra e ele fica no palácio. Já tinha conquistado praticamente tudo, faltava conquistar só aquela região. E Joabe vai com o seu exército, vai lá, cerca a cidade, e Davi fica no palácio. E a Bíblia nos conta aqui que depois que Davi está no palácio, ele resolve dormir aquela sesta da tarde, que muita gente adora, né? Muita gente gosta e quem não gosta, né? Dorme o soninho da tarde, vamos dizer assim, daí levanta à tarde e vai passear no palácio, lá na parte de cima e tal. E ele olha para baixo e tem uma mulher se banhando. E Davi olha para ela e a Bíblia diz que ela era formosa, muito formosa, Batseba. E Davi chama um dos seus empregados e diz: quem é ela? Ela é Batseba, a mulher de Urias. Ou seja, a pessoa deixou claro para o Davi que ela era uma mulher casada e que o esposo dela, que era Urias, que era um soldado valoroso, estava na guerra com Joabe. Então Davi chega e diz: traz ela para cá, para o palácio. E a Bíblia diz que ela é trazida para o palácio e Davi coabita com ela, adultera com ela. Então, de rei de Israel, de ungido do Senhor, ele já assume um título muito difícil, que é o título de adúltero. E ela volta para sua casa. Passam os dias, ela manda um recado para o Davi abre e está escrito assim: estou pejada, estou grávida. Quando o Davi vê aquele recado, ele pensa assim: o que vai acontecer? Pois o esposo dela está na guerra. Então, ele manda chamar Urias da guerra. Aí Urias vem, o Davi diz: ô Urias, como é que está? Tudo bem? Conta lá, como é que está a guerra? Como é que está o Joabe? Ah, está assim, assim, meu senhor, tal. Olha, tá bom, então vai para a tua casa, descansa. E eu vou mandar para você as melhores iguarias do rei aqui, está escrito isso na Bíblia, queridos, para que você se alegre com a sua esposa. E Urias sai do palácio, se acampa bem na porta do palácio com os seus soldados e vai dormir ali. E quando amanhece o dia, Davi pensou que estava tudo resolvido. Urias ia para casa, ia coabitar com a esposa, ia estar com ela, e pronto, ela parecia grávida, mas foi grávida do próprio marido. Então, chega a notícia para Davi: olha, ele não foi, ele está aqui, ó, no portão aí, dormindo aí na frente. Aí. Está aí? Está. Chama ele de volta. Aí chamou de volta Davi, repreendeu ele. Urias, por que você não foi para sua casa? Ele falou: meu senhor, o meu senhor, Joabe, está lá na guerra.
Os meus companheiros estão lá. E eu ia estar me alegrando com a minha mulher? De jeito nenhum, Senhor. Eles estão no campo, a arca do Senhor está do concerto está no campo. Como é que eu posso fazer isso? Então, Davi muda a tática. Ele diz assim, tá bom, vem jantar na minha casa hoje de noite, aqui no palácio. Aí Urias volta para jantar, e a Bíblia diz que Davi daí embebeda Urias. Vinho, toma mais esse. Ele era o rei. Então, Urias se embebeda de uma maneira que não dá mais conta de si. Davi diz assim, vai para tua casa, Urias. E Urias vai, desce e dorme na porta do palácio. Quando Davi sabe pela manhã, queridos, recebe o recado de que Urias não tinha ido para casa e estava ali de novo, ele disse, essa tática não vai funcionar. Você veja, queridos, a dissimulação, o engano, a mentira que o rei Davi estava fazendo. O processo que estava indo, afundando dia a dia, cada vez mais. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí ele chama Urias e diz assim, vem cá, Urias. Só que antes ele prepara uma carta e diz, eu quero que você volte agora para a guerra e leve para o Joabe essa carta. Está lacrada aqui, está o meu selo aqui, entregue para o Joabe, que eu estou mandando. E dentro estava da carta estava escrito assim, Joabe, quando Urias chegar, você põe ele na frente da batalha, na hora que a batalha está mais forte, e quando o inimigo vier, retira os soldados de trás dele, para que ele morra. Está escrito assim, para que ele morra. Está escrito assim naquilo que Davi mandou. Então, Urias, aquele homem fiel, pega a carta do rei com a sua própria sentença na carta e volta para a batalha. Chega lá, entrega a carta para Urias abre, Joabe abre a carta, lê, estava ali a sentença de morte de Urias. Ele não quis nem perguntou por quê, porque a ordem do rei, queridos, era a ordem do rei, não importa. Então ele prepara a batalha, os soldados do inimigo saem da fortaleza e atacam Israel contra-ataca, e eles voltam correndo para dentro da fortaleza, e o Joabe pega e coloca Urias bem na frente e diz, se aproximem do muro, se aproximem. E quando eles se aproximaram do muro, os flecheiros lançaram flechas de cima e caíram alguns soldados e caiu Urias e morreu. Aí Joabe manda o recado para Davi, chamou o mensageiro, falou, vai lá, avisa para o Davi que aconteceu assim, assim. E a hora que ele ficar bravo, quando ele vê que nós chegamos muito perto do muro, que foi a imprudência, diga assim para ele, mas morreu Urias. Então ele vai se acalmar. Aí o mensageiro vai, leva o recado, Davi recebe o mensageiro disse, olha, meu senhor, aconteceu assim, 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 e nós se aproximamos demais dos muros da cidade, e os flecheiros lançaram flechas, e caíram alguns dos nossos. E antes que Davi pudesse, ele falou assim, mas Urias morreu. Aí o Davi falou, olha lá, e disse para o Joabe o seguinte, a espada, ela come de um lado, come do outro, mata de um, mata do outro. Não se preocupa não se preocupa com isso. Isso acontece, isso é normal na guerra. E então a Bíblia diz que Davi mandou chamar Batseba, trouxe para o palácio, e ela ficou esposa dele, e ganhou a criança que ela estava grávida. Mas aí a Bíblia tem um versículo, queridos, que diz assim, mas isso que Davi fez não agradou o Senhor. Deus estava vendo todas as coisas. Aí estava aquele, queridos, que foi ungido, aquele que era o salmista, o homem segundo o coração de Deus, lá no palácio, o rei, mas vamos dizer assim, na parte mais baixa da vida humana. Adúltero, assassino, mentiroso, dissimulado, enganador, ou seja, terrivelmente afastado de Deus. Podia ter acabado ali, queridos, a carreira daquele homem, podia ter terminado ali. Mas aí surge um negócio na Bíblia, e esse negócio é o que faz que todos nós estejamos aqui nessa manhã. A graça do Senhor. A graça do Senhor. Olha para a tua vida agora um pouquinho, desde que você começou a tua carreira de fé, e vê quantas vezes você errou. Talvez, claro, não na proporção de Davi, mas quantas vezes. Queridos, eu teria talvez que contar muitas coisas erradas que eu já fiz até hoje.
E se não fosse a graça do Senhor vinda ao encontro de cada um de nós, nesta manhã nenhum de nós estaria aqui na casa do Senhor para louvar o seu nome. Quantas e quantas vezes o Senhor veio ao nosso encontro. Então a graça de Deus levanta o Natã, o profeta Natã. E o Natã vai lá visitar o rei. Chega lá, o Natã é o profeta, mas ele estava sujeito ao rei. E de vez em quando os profetas eram mortos pelos reis da época. Era comum isso, não era um negócio estranho, era só falar uma coisa errada, ou uma coisa que não agradasse o rei. E o Natã talvez temeu quando Deus mandou, mas foi. E quando chegou lá, ele falou assim: olha, rei, meu senhor, tinha 2 homens numa cidade, sabe? Tinha um bem rico, e esse homem tinha muitas ovelhas, mas muitas mesmo, muitos rebanhos e muitas vacas. E no lado dele, vizinho dele, morava um pobrezinho que só tinha uma cordeirinha. E essa cordeirinha ele criou desde que nasceu. A cordeirinha tomava leite no seu colo, dormia no seu regaço, e ele tinha todo o amor por aquela cordeirinha. Aí veio um visitante visitar o homem rico, e o rico fez, sabe o que, meu senhor? Ele foi lá e pegou a cordeirinha daquele pobrezinho e matou para fazer a festa para o rico, e não pegou nenhuma das dele. Queridos, quando Davi ouviu isso, ele falou assim: esse homem tem que morrer, é digno de morte esse homem. E pelo que ele pegou, por aquela ovelha, ele vai ter que dar 4 vezes a ovelha ainda, mas vai morrer. Natã olha para ele e diz assim: esse homem é tu. Assim diz o Senhor: eu te coloquei como rei de Israel, eu te ungi, eu te coloquei à frente, te dei tudo, e se tivesse mais coisa para te dar, isso está escrito na Bíblia, queridos. Deus fala assim: se tivesse mais coisa para te dar, eu ainda te dava. E como é que tu, com a espada do inimigo, você assassina Urias, e você comete adultério, comete tudo isso mais? E tem uma coisa, a criança que está aí, ó, ela vai morrer. E quando Davi ouve isso, queridos, ele não manda matar o Natã. O Davi cai em si. Porque quando a graça alcança, queridos, parece que a mente volta, parece que a gente percebe aonde que a gente está. A Bíblia diz ali em Apocalipse: lembra-se de onde você caiu, arrepende-te, pratica as primeiras obras. E então Davi, a primeira coisa que ele faz é: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Porque, queridos, qualquer pecado que nós cometa, se for um adultério, não é contra nossa esposa, não é contra nossos parentes, não é contra a pessoa com quem a gente adulterou. Se for um crime, não foi com aquele que a gente matou, com a viúva que ficou. O primeiro pecado que a gente faz é contra Deus. Pecamos contra o Senhor. E Davi disse: eu pequei contra o Senhor. E então, Natã diz: o teu pecado será transpassado, mas a criança vai morrer. Então aconteceu aquele processo, queridos, de que a criança ficou doente 7 dias, Davi jejuando e chorando 7 dias para que a criança não morresse, e a criança morreu. E depois de 7 dias de choro, então Davi levanta e descobre que o seu filho tinha morrido, e se unge e vai comer daí. Mas é interessante porque todo esse processo de arrependimento de Davi, de saber que tinha pecado contra Deus, ele escreve no Salmo 51. E é interessante que, eu queria que você abrisse comigo, Salmo 51. Podia falar, mas eu prefiro lê-lo. Salmo 51. Eu quero ler 3 versículos primeiro. 4 versículos, 1, 2, 3 e 4, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E agora o versículo 11, a seguir, que diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Glória a Deus. O que Davi está pedindo, queridos? Uma renovação dentro de si, uma mudança, perdão dos pecados, reconhecimento da sua falha, né? Reconhecimento de que errou contra Deus, dizendo: eu conheço as minhas transgressões, conheço os meus pecados. Eu acho, queridos, que a vitória daquele que está em falta diante do Senhor, primeira coisa é reconhecer. Reconhece que pecou contra Deus. E reconhece, se tem alguém que está em pecado, sou eu. E depois, então, pedir a misericórdia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração dele não era mais puro. Renova em mim um espírito reto, já não era mais reto. Não me lances fora da tua presença. E talvez o maior pedido que uma pessoa pode fazer ao Senhor: não retires de mim o teu Espírito Santo. Queridos, o homem que o Espírito Santo se retira, que perde a graça de Deus, se torna o maior desgraçado desta vida. O maior desgraçado que pode ter. A pessoa mais terrível que pode ter. Quando o Espírito se retira, porque a Bíblia diz que o Espírito intercede, e mesmo às vezes a pessoa é em pecado, o Espírito está ali ainda. Mas quando o Espírito se afasta, por isso que a Bíblia é muito clara quando ela diz para nós assim, ó: aquele que pecar contra o Pai está perdoado. Contra o Filho pode alcançar perdão, mas quem pecar contra o Espírito não vai alcançar perdão nem nesta vida, nem na eternidade. Porque é o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que vai nos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a trombeta no dia do arrebatamento. E o Espírito é que faz todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. E Davi sabia disso, ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Queridos, eu não sei por que eu vim com essa palavra esta manhã, talvez seja uma palavra dura de ouvir, mas olha para o que Davi falou nas suas últimas palavras. Eu fui levantado por Deus, reconhecendo que foi Deus que levantou ele. Nas guerras, Davi queria Deus junto de si. Tem momento na batalha que Davi diz assim: Senhor, eu vou contra os inimigos, eles estão chegando aí. E Deus falou: não, só quando eu sacudir a copa das amoreiras. E Davi ficava olhando para a copa das amoreiras lá em cima. O inimigo vinha vindo, os generais vinham: Davi, eles estão chegando, vamos atacar, espera, eu estou olhando para a copa das amoreiras. E ficava olhando, até que o momento que a copa da amoreira sacudia, ele dizia: vamos que agora o Senhor vai conosco. E aí a vitória era certa. Aleluia. Então ele foi levantado por Deus, ele sabe que ele era um simples pastorzinho, mas foi levantado como rei, como chefe do povo, porque Deus o levantou, porque Deus cuidou dele, porque Deus guardou, né? E foi ungido por Deus. Ele diz, deixa claro, ungido por Deus e o suave em salmos, aquele que fazia os salmos para o Senhor. Queria orar nesta manhã. Eu não sei para quem essa palavra serviu, talvez sirva para um, talvez sirva para todos, porque sempre nós estamos errados, sempre cometemos falhas, sempre cometemos fraquezas. Talvez tenha alguém aqui nesta manhã, que nesta hora sabe, não, o meu pecado está diante de mim, eu sei no que eu tenho pecado, eu sei no que eu tenho errado, mas nesta manhã eu quero pedir que o Senhor não retire o seu espírito, que Ele torne a dar-me um espírito reto, coração contrito. Quero pedir ao Senhor que Ele torne a dar-me a alegria da sua salvação. Vamos ficar de pé, queridos. Não sei se alguém quer vir aqui enquanto o Júnior toca, porque nós queremos orar. Não sei qual é a tua falha, qual é o teu erro, o que você fez que não agradou o Senhor, mas que agora você reconhece: não, eu tenho pecado contra o Senhor. O meu pecado não foi o de Davi, mas tenho pecado. Se você quer receber o renovo do Senhor nesta manhã, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. O Senhor está aqui para renovar. A graça do Senhor hoje está aqui, não através de Natan, mas através do seu glorioso Espírito Santo, para te dar vitória, para renovar-te, para fazer com que você volte a ter um espírito reto, um coração contrito diante do Senhor, e volte a ter um espírito voluntário. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é tremendo. Aleluia. Necessita ser mudado
Tudo que há tem que ser mudado nesta manhã, Senhor. Porque tu, Aleluia. Tu és santo, meu Senhor. dentro do meu coração, necessita. Oh Deus, nós temos pecado contra Ti, Senhor, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir. Às vezes na nossa palavra, às vezes naquilo que nós olhamos, aquilo que nós pensamos. Mas que nesta manhã Tu mude tudo, Senhor. Aleluia, nos ensine. Necessita ser mudado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque tudo que há dentro do meu coração, Oh glória. necessita mais de ti. Oh glória a Ti, Jesus. Vamos orar, queridos. Se mais alguém quiser vir, aproveite, venha também. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso. Senhor, nós queremos confessar diante de Ti as nossas falhas, as nossas iniquidades. Às vezes, Senhor, em que involuntariamente nós pecamos e às vezes que voluntariamente, Senhor. Às vezes que fazemos, mesmo sabendo que estamos fazendo errado. Que Tu tenha misericórdia, que Tu perdoe, Senhor, que Tu nos lave no sangue glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Que Tu renove o nosso espírito, Senhor, que Tu nos dê a alegria da Tua salvação, que nos dê um espírito reto para Te servir, Senhor, e que Tu não precisa se envergonhar de cada um de nós como servos Teus. Antes sinta prazer, Senhor, como Tu teve quando falou para o diabo: tenho observado o meu servo Jó, homem reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Que esse testemunho seja o testemunho Teu sobre as nossas vidas também, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. Nesta hora pedimos humildemente, Senhor, reconhecemos humildemente que o nosso pecado está diante de Ti, nesta casa de oração nesta manhã, e sabemos que Tu estás presente. Por isso renova, perdoa, Senhor, e que possamos sair daqui glorificando o Teu santo e precioso nome. Que em tudo, Senhor, na nossa vida possamos Te louvar e Te adorar. Senhor, nos ajuda nesta caminhada. Nós reconhecemos a dependência de Ti, Senhor, sobre todas as coisas, para vencer, para não pecar, para resistir ao mal, Senhor. E sozinho nós não conseguimos. Reconhecemos que não conseguimos e precisamos da Tua ajuda. Por isso reveste-nos nesta manhã. Reveste-nos, Senhor, e nos dá a Tua graça, a Tua presença. Que o Teu Espírito seja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus Te oramos, em nome de Jesus Te agradecemos e em nome de Jesus Te glorificamos. Amém, Senhor. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, eu quero ser. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso do Teu amor. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Oh, Senhor, Quero ser eu quero ser um vaso do Teu amor. Senhor, quero ser como Tu. Senhor, eu quero ser. Senhor, Quero ser como Tu. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Aleluia.